Damos início a esta análise técnica, cujo objeto é dissecar de forma exaustiva um dos princípios basilares de todo o ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da isonomia, ou, como é mais conhecido, o princípio da igualdade. O roteiro da nossa exposição foi estruturado de maneira rigorosa em 6 eixos temáticos. Iniciaremos pelos fundamentos normativos do princípio, avançando para suas dimensões constitucionais. Em seguida, analisaremos em detalhe a teoria do impacto desproporcional. Discutiremos a igualdade sob a ótica do reconhecimento e do multiculturalismo. Aterrizaremos, então, na isonomia no âmbito do processo civil e, por fim, detalharemos os instrumentos de discriminação positiva previstos na legislação. Pois bem, adentrando o primeiro ponto, é imperativo estabelecer que a base legal do princípio isonômico é extremamente robusta, encontrando assento tanto na Constituição da República quanto, de forma muito clara, na legislação processual civil. O ponto de partida inafastável à norma matriz é, sem dúvida, o caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. O dispositivo é categórico ao estabelecer a cláusula geral de igualdade ao determinar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É, de fato, a pedra angular sobre a qual se erige toda a dogmática subsequente sobre o tema. E essa norma constitucional irradia seus efeitos para o plano infraconstitucional? No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015 traduz este mandamento de forma explícita em seu artigo 7º. O texto não deixa margem para dúvidas. É assegurada às partes paridade de tratamento no que tange ao exercício de direitos, faculdades, meios de defesa, ônus, deveres e, inclusive, na aplicação de sanções, incumbindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Aqui temos a isonomia em sua manifestação instrumental. E para que não reste qualquer dúvida sobre a centralidade deste princípio na condução do feito, o artigo 139, inciso 1, do mesmo diploma, vem e impõe ao magistrado o dever funcional de assegurar às partes igualdade de tratamento. Trata-se de uma diretriz cogente que transforma o juiz em um verdadeiro garantidor ativo da isonomia processual. Uma vez superada a análise da base normativa, podemos avançar para o campo doutrinário. O direito constitucional contemporâneo, como sabemos, desdobra o princípio da igualdade em 3 dimensões que são distintas, mas ao mesmo tempo complementares. Passaremos a examiná-las. As 3 dimensões são as seguintes. Primeiro, a igualdade formal, que corresponde àquela igualdade perante a lei, fundamentada no já citado artigo 5º, caput. Segundo, a igualdade material, que busca tratar os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com fundamento no artigo 3º, incisos I e 3 da Constituição. E, por fim, a igualdade como reconhecimento, que visa ao respeito às minorias e suas identidades, fundada no artigo 3º, inciso 4º. E para sintetizar o que seria a igualdade material, essa citação de Boaventura de Souza Santos é de fato lapidar. Ela captura com perfeição a essência da necessidade de uma igualdade que saiba reconhecer as diferenças e, ao mesmo tempo, de uma diferença que não sirva para perpetuar desigualdades. Um exemplo prático e já clássico da aplicação deste conceito é a política de cotas em concursos públicos, que busca justamente corrigir desvantagens históricas para promover um ponto de partida mais equânime. Passemos agora a um ponto absolutamente crucial na análise da igualdade material, a teoria do impacto desproporcional. Este é um instrumento teórico jurídico fundamental para que possamos identificar e combater as formas mais sutis e veladas de discriminação. O que essa teoria postula? Ela postula que viola a igualdade material qualquer prática, seja ela uma norma, uma política empresarial, governamental ou semigovernamental, que, embora concebida de forma aparentemente neutra, acaba por gerar na sua aplicação prática efeitos desproporcionais sobre grupos específicos e vulneráveis. O ponto nevrálgico, portanto, não é a intenção da norma, mas o seu impacto real. É o combate à chamada discriminação indireta. E a origem dessa teoria, conforme a doutrina uníssona em apontar, remonta ao famoso leading case Griggs versus Duke Power Company, julgado no ano de 1971 pela Suprema Corte Norte-Americana. Já no Brasil, a sua aplicação paradigmática, o caso que se tornou referência, ocorreu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de número 1946, que analisou um limite imposto ao salário maternidade pela emenda constitucional número 20, de 1998.
Vamos então esmiuçar o caso Griggs. O que aconteceu ali? Willie Griggs moveu uma ação em nome dos empregados negros da Duke Power Company. A empresa, para promover seus funcionários, exigia duas coisas: diploma de ensino médio e uma pontuação mínima em testes de aptidão. O argumento central da ação foi que tais exigências, embora neutras na aparência, na prática, criavam uma barreira intransponível para o acesso dos funcionários negros aos melhores postos de trabalho, perpetuando uma discriminação histórica sob um véu de razoabilidade. A Suprema Corte, ao final, concluiu pela violação da Lei dos Direitos Civis. E essa lógica foi brilhantemente aplicada no Brasil. Na ADI 1946, o STF se debruçou sobre o artigo 14 da Emenda Constitucional 20, que fixava um teto para o salário maternidade. A Corte desenvolveu o seguinte raciocínio. Ao limitar o benefício previdenciário, a norma estava, na prática, repassando o ônus da diferença salarial ao empregador. A consequência direta e inevitável disso seria um desincentivo à contratação de mulheres, principalmente para cargos de alta remuneração. Ou seja, o empregador, agindo de forma racional, preferiria contratar homens. Portanto, uma norma previdenciária neutra na sua concepção gerava um efeito discriminatório de gênero no mercado de trabalho e, por isso, foi declarada inconstitucional. Com isso, chegamos à terceira dimensão, a igualdade como reconhecimento. Essa vertente, mais contemporânea, foca no respeito às minorias, à sua identidade e às suas diferenças, sejam elas raciais, religiosas ou de qualquer outra natureza, com o objetivo de se construir o que a doutrina chama de um mundo aberto à diferença. E aqui é preciso fazer uma distinção conceitual fundamental: a diferença entre o multiculturalismo e o integracionismo. O integracionismo, que marcou por muito tempo a política estatal brasileira, como se via no antigo Estatuto do Índio, buscava homogeneizar, ou seja, assimilar as culturas minoritárias à cultura nacional dominante. Já o multiculturalismo, que foi acolhido pela Constituição de 88, advoga justamente o oposto. Não deve haver política de assimilação, mas sim de respeito à diversidade e de preservação das identidades, como aliás preconiza a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E essa opção pelo multiculturalismo não é mera retórica. O texto constitucional a materializa em dispositivos muito concretos. Vejamos o artigo 231, parágrafo 1º, que, ao definir o que são terras indígenas, o faz com base em seus usos, costumes e tradições. Na mesma linha, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reconhece a propriedade definitiva das terras aos remanescentes das comunidades dos quilombos. Ambos são exemplos claros de políticas de reconhecimento. Muito bem. Fechada essa análise das dimensões constitucionais, vamos agora voltar nosso foco para o direito processual civil. Neste campo, o princípio da isonomia se manifesta de forma primordial através do que a doutrina denomina princípio da paridade de armas. O que significa, em síntese, a paridade de armas? Significa que as partes devem ter oportunidades equivalentes para manifestação e para defesa dentro da relação processual. Um exemplo prático e do dia a dia é a uniformização dos prazos recursais. Com a única exceção dos embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias úteis, todos os demais recursos hoje possuem prazo de 15 dias úteis, tanto para a interposição quanto para as contrarrazões, o que garante uma perfeita simetria temporal. Contudo, a paridade de armas, puramente formal, por si só, pode ser insuficiente para garantir a igualdade real. O Código de Processo Civil, em uma clara e consciente adoção da igualdade material, prevê uma série de instrumentos do que chamamos de discriminação positiva, justamente para reequilibrar a balança processual quando existe uma disparidade fática entre as partes. E talvez o primeiro e mais notável desses instrumentos seja a teoria da carga dinâmica da prova, que foi positivada no artigo 373, parágrafo 1º. De forte influência do direito argentino, com precursores como Jorge Peirano, essa teoria permite que o juiz, sempre por decisão fundamentada, atribua o ônus da prova de modo diverso, levando em consideração a maior facilidade de uma das partes em produzir a prova, ou, do outro lado, a excessiva dificuldade da outra parte em fazê-lo. Temos também os exemplos clássicos de prerrogativas processuais. A Fazenda Pública, por exemplo, goza de prazo em dobro, conforme o artigo 183, da remessa necessária do artigo 496, isenção de adiantamento de custas do artigo 91 e intimação pessoal prevista no 183, parágrafo 1º. Da mesma forma, o Ministério Público e a Defensoria Pública também são beneficiados com prazo em dobro e intimação pessoal. Todas são medidas que visam a compensar a estrutura e a natureza de suas atuações.
O sistema processual também se volta para a proteção de partes objetivamente vulneráveis. Temos, por um lado, a nomeação de curador especial, que se dá para o réu revel citado por edital ou com hora certa, para o réu preso revel e para o incapaz quando há conflito de interesses com seu representante. Por outro lado, temos o Instituto da Tramitação Prioritária, que é garantida a idosos, crianças e adolescentes conforme o ECA, portadores de doenças graves, vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência. E não para por aí, o Código prevê adicionalmente a flexibilização procedimental. O artigo 139, em seu inciso 6º, permite ao juiz dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção das provas para adequá-los às especificidades e à complexidade da causa. E podemos dizer que o próprio sistema de precedentes, ao buscar uniformidade e previsibilidade, serve, em sua essência, como um poderoso instrumento de isonomia, pois garante que casos semelhantes recebam soluções jurídicas semelhantes. E chegamos ao último grande instrumento isonômico do processo civil, a regra da ordem cronológica de julgamento. O artigo 12 do Código de Processo Civil estabelece que juízes e tribunais devem, preferencialmente, atender à ordem de conclusão dos processos para proferir suas sentenças ou acórdãos. Trata-se de uma garantia fundamental contra a subjetividade e o arbítrio na gestão da fila de julgamentos. Contudo, é importante frisar que essa regra não é absoluta. O legislador, no parágrafo 2º do mesmo artigo 12, previu um rol exaustivo de exceções. Estão excluídas da ordem cronológica, por exemplo, inciso 1, as sentenças proferidas em audiência, as homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, inciso 2, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, inciso 3, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso 4, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, inciso 5, o julgamento de embargos de declaração. E a lista de exceções prossegue. Inciso 6, o julgamento de agravo interno. Inciso 7, as preferências legais, como as de tramitação prioritária, que já mencionamos, e também as metas do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8, os processos criminais, nos juízos com competência penal. E, finalmente, o inciso 9, as causas que exijam urgência, desde que essa urgência seja reconhecida por decisão devidamente fundamentada. Como se vê, este rol busca conciliar a isonomia da fila com a eficiência e a razoabilidade da prestação jurisdicional. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.